Tem todo dia aqui no programa uma má notícia para dar. Parece até que a gente gosta, mas não. Adoraríamos só dar notícia positiva, legal? Afinal, o nome do nosso programa é Bom para Todos. Só que, infelizmente, estamos no auge de uma crise e não podemos fechar os olhos para os problemas. Hoje, inclusive, pela primeira vez desde o início do governo, a taxa de rejeição a Bolsonaro é maior do que a de aprovação. 36% de ruim e péssimo contra 34% de ótimo e bom. Laura Capriglione, do Jornalistas Livres, aqui com a gente hoje. Eu queria saber se você está otimista em relação ao nosso futuro. Nossa, que pergunta! Depois desse monte de notícia ruim. Precisamos manter o otimismo de alguma forma. Que forma é essa? Nossa, eu até me assustei. Eu fiquei pensando, bom, preciso achar uma boa notícia. Bom, a boa notícia é que nós temos a maioria do povo... Sim. Caindo a ficha, né? Quer dizer, acho que essa última notícia tua aí não é uma má notícia, é uma boa notícia. Sim. Quer dizer, as pessoas estão se dando conta da tragédia que se abateu sobre o país. Eu acho que está sendo mais rápido do que todo mundo estava esperando. Quer dizer, as pessoas estavam esperando, não, vai demorar um pouco mais. Teve gente que falou, vai demorar 20 anos. Sim. Lembra? Logo que o Bolsonaro foi eleito. Não, vai demorar 20 anos, a gente vai ter que... A história é cíclica, né? A história é cíclica, já vieram com aquelas coisas, aquelas teorias super macro, no mundo inteiro. Bom, o povo brasileiro é muito inteligente, então, entendeu? Porque em tempo recorde está caindo a ficha e as pessoas estão vendo que esse governo é essa sandice, né? Eu não gosto nem de falar... Vocês sabem que eu tenho pensado muito sobre como qualificar o governo do Bolsonaro, porque você não pode dizer que é sandice porque é uma ofensa aos loucos, né? Você não pode dizer que é um circo porque é uma ofensa aos palhaços. Você não pode... Nós estamos numa situação difícil, né? Porque nós temos que dizer, é um governo criminoso. Eu acho que é esse a melhor coisa, porque criminoso porque o crime tem método, né? E esse é um governo que tem método. Você não pode dizer, apesar de parecer tudo muito lisérgico, que o Olavo de Carvalho é um psicopata, parece tudo isso, mas não é. Tudo aqui tem muito método. Sim. Mas o povo brasileiro está entendendo e em tempo recorde. Eu acho essa a melhor notícia. Por isso eu sou otimista. Eu acho que enquanto o povo tiver fazendo esse desvelamento das intenções do Bolsonaro, do governo dele, eu acho que nós podemos ter esperança. Sim. Agora, Laura, recentemente um alto executivo da Globo teve um encontro com o Bolsonaro e daí saiu um editorial no jornal o Globo dizendo que vamos deixar Bolsonaro governar. Ao mesmo tempo, Miriam Leitão chega no seu comentário e diz: Bolsonaro não sabe governar. Isso é aquele velho jogo do morde a sopra? Não, eu acho que a Globo... falando francamente, se eu fosse executiva da Globo, eu estava num drama, entendeu? Quer dizer, por quê? Você pega as novelas da Globo, uma crise. Cara, aquilo era, vamos falar a real, essa última novela, você fala, não, uma novela não é nada. Novela, a esquerda... É o maior faturamento, né? Não, primeiro é o maior faturamento, depois a esquerda sempre desprezou esse negócio, mas só que é lá que vende esses valores, é lá que aparece. Por exemplo, a questão dos negros aparecerem em novelas, demorou quanto tempo? Por quê? Sim. Porque é nas novelas que você vendia aquela ideia de uma sociedade segmentada e uma família Doriana, família Margarina, que era perfeita, sim. Né? Então, é lá que se vende os valores. Você vê a crise do núcleo de novelas da Globo. Os telejornais da Globo, as pessoas gostam de denunciar, até a direita denuncia. Então, eu acho que eles estão numa saia justa mesmo. Então, Sim. Eu acho que eles vão tentar fazer isso, jogar para a galera aqui, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida nenhuma que eles estão negociando nos bastidores. E é isso. Até por conta das verbas publicitárias. Porque é muita verba publicitária. Para a Record e para o SBT, muito mais do que para a Globo atualmente. Exatamente. E o Bolsonaro já mostrou. Eu não vou tolerar insubordinações. Então, ele já cortou verba da Globo, já aumentou verba da Record, já aumentou verba do SBT, já aumentou... Então, eu acho que os executivos da Globo devem estar pensando como é que vão fazer, né? Agora, nesse cenário, como você acha que vai ser a cobertura dessa manifestação no domingo? Eu acho que a Globo vai estar em maus lençóis. Não, eu acho porque... Vai ser bem diferente da época do impeachment da Dilma, né? Não, porque eles convocavam abertamente. Na época do impeachment da Dilma, eles convocavam abertamente. Agora, como é que eles vão convocar?
Se os próprios... Porque vamos só pensar, quem vai estar nessa manifestação de domingo, eu não acho que é o pessoal que pediu o impeachment. Eu já acho que nós estamos numa outra etapa. É o núcleo duro, são as SS nazistas, são as milícias, é o pessoal, é outra categoria. Tanto que agora um grupo de empresários já disse que esse grupo estaremos lá. Mas é o grupo dos 200, né? São 200. Não, vamos falar real. Quando você pega... Que as pessoas estão ficando com vergonha desse governo, entendeu? Mesmo gente que apoiou, votou... Você pega a quantidade de voto que tem declarado pelo Amoedo, você fala, bom, todo mundo pede votou no revisão, Amoedo, né? cara, Todo mundo mudou de voto pedir revisão. Agora, é incrível. Não, é voto no Amoedo. Eu acho que nós estamos num momento em que aqueles tucanos que falaram contra o Haddad, eu voto no Bolsonaro, essa gente está com vergonha, tirou o time de campo, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter nessa manifestação os olavistas. Você vê, a Janaína comunista agora, né? Janaína heavy metal. Kataguiri, todo mundo comunista. Janaína heavy metal e tal, Janaína não vai. Né? Quer dizer, Janaína bate cabeça. O MBL não vai. Sim. O Vem Pra Rua não vai. Então, quer dizer, eu acho que eu não vou dizer que a Janaína é civilizada, pelo amor de Deus, mas, ou seja, aquela gente, aquela gente que podia dar algum verniz, digamos assim, democrático, não vai. O que vai é defensor da tortura, é defensor de arma, Mas isso. Os empresários que disseram que vão são os que querem rapidamente a aprovação da reforma da Previdência. Aprovação da reforma da Previdência. Exato. E o pacote anticrime do Sérgio Moro. Então, eu acho, é aquela coisa, eu acho que o problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro está sem discurso. Esse é que é todo o problema. Então ele tem que pegar. Agora ele tem até essa palhaçada de pegar e aumentar o número de pontos da carteira. Quer dizer, ele tem que usar de uma série de fogos de artifício para ver se recoesiona a classe média. Né? Porque a classe média foi o grande motor do impeachment e é o que ele quer agora recoesionar. Por isso ele vem com essa história dos pontos da carteira, ele vem com qualquer coisa. O fuzil também. O fuzil. O fuzil, eu tô louca por um fuzil. Então, não, inclusive nós jornalistas vamos ter direito. Podemos ter direito. Nossa, claro. eu tô tão orgulhosa, nunca tive tão orgulhosa de ser jornalista, que agora posso ter um fuzil. Né? Quer dizer, então, você vê, esses caras, eles estão jogando... jogando uns bonzos aí para ver se a classe média volta para as ruas. Agora, vamos supor que tenha uma adesão baixíssima esse movimento do dia 26. O que você acha que isso significa, vai representar para o governo Bolsonaro nesse momento? Eu acho que é uma crise. Bom, a gente já está vivendo uma crise. Sim. E eu acho que essa crise tende a se aprofundar, assim. Quer dizer, eu vou te falar com toda franqueza. Ontem a gente fez uma reunião para analisar detidamente. Nós não estamos batendo o martelo em relação... Vai ser um fracasso. Sim. Não acho que dê para... Vamos esperar para ver, entendeu? Agora, eu acho que tende a ter uma adesão muito menor. Agora, eu acho que a gente vai ter que ir lá ver o que é que vai ocorrer efetivamente. Agora, se nem a ala mais à direita, o núcleo duro, os carecas, sabe? Porque tem uma turma fascista mesmo no Brasil. Se os carecas aqui de São Bernardo não forem, então, quais as consequências se tiver baixa eu adesão? acho que abre-se a crise completamente. Porque vamos lembrar, todo mundo gosta de pensar que o Trump e o Bolsonaro são da mesma cepa. Eles são muito próximos, mesmo. Agora, o que o Trump fez? O Trump, qual a espinha dorsal do governo do Trump? Apesar de ter as brigas dentro do Partido Republicano, a espinha dorsal do governo do Trump é o Partido Republicano. Vamos combinar? É uma mega espinha dorsal. Sim. O Bolsonaro tentou, no começo, ter como espinha dorsal do governo dele os militares, certo? Sim. Até que o núcleo duro, esse núcleo criminoso, esse núcleo do Olavo de Carvalho, queimou o filme total. Hoje o Mourão é um traidor do ponto de vista deles, né? Quer dizer, o Mourão com toda a hierarquia militar. Então, o Bolsonaro tem um partido que é o PSL, que não é partido, né? Aquilo lá é um... esfacelado, é um aglomerado. Aquilo lá é um... Não tem nem como definir. Sim. O PSL que é aquilo lá.
tem os militares descontentíssimos, por causa dos ataques todos que esse doido, de novo, esse criminoso da Virgínia arrumou de confusão. Então, ele é um governo que está sem espinha dorsal. De onde que vem, entendeu? Então, a única coisa hoje que vertebra esse governo é, a palavra de ordem, reforma da Previdência. Que aí, a Globo, você vê, a Globo que é contra o Bolsonaro para tudo, é a favor da reforma. A reforma da Previdência não tem Gente, é incrível. Nós estamos num país em que a gente costuma falar da questão da democratização da mídia. Meu, é incrível. A Rede Globo não abre 1 milímetro, 1 segundo para o contraditório em relação à reforma da Previdência. Quer dizer, só tem discurso a favor da reforma da Previdência na Globo e na Globo News. É impressionante, né? Impressionante. Então, aliás, todas as raras tentativas que eles fizeram de contraditório foi meio por acaso, né? Tipo, chamar um professor da Universidade do Rio de Janeiro. E deu errado. Deu ruim, né? Deu ruim total. Deu ruim e o cara surpreendeu os caras. Né? Aí foi interrompido. Então eu acho, só completando, eu acho que o problema é o seguinte, a burguesia, esse grupo dos empresários dos 200, apoia o Bolsonaro enquanto ele puder realizar a reforma da Previdência. Sim. Agora, se o desgaste do Bolsonaro for tanto que os militares descartam, que a classe média descarta, que o PSL não consegue fazer o jogo, vamos tirar esse cara que está atrapalhando, ele é o elefante no meio da loja de cristais, vamos tirar o cara e vamos pôr um profissional que faça o serviço. Estou falando do ponto de vista da lógica deles, né, da lógica da burguesia, porque ele começa a virar um elemento que atrapalha o jogo. Né? A gente recebeu 2 comentários em relação a esse papo que estamos tendo. A Ivete falou, o povo votou simplesmente uma fake news, por conta, de tudo isso que a gente falou. E o Fernando Gregório, sempre participa com a gente, falou, qual desses 200 empresários não está devendo para o governo? Precisamos ver isso também. Porque em relação ao... Boa observação. Não é? Muito boa observação. Certeza. E em relação à reforma da Previdência, é muito interessante, porque o Guedes fez essa fala hoje de que ele deixa o país se não for aprovada, enfim. Mas o próprio Bolsonaro, ele mal fala sobre a reforma da Previdência hoje. E quando fala sobre Congresso, é atacando a classe política, como ele fez, inclusive, essa semana, e aprofundando mais essa crise no Congresso para poder passar uma reforma. Então é isso, a gente aprofunda a crise econômica, aprofunda uma crise política. Exatamente. E ele não tem absolutamente nada a falar com relação a esses milhões de pessoas desempregadas. 14 milhões de desempregados. Não tem uma fala a esse respeito. Qual é a solução para isso? É isso. É a reforma da Previdência? Não, é o que eles dizem, né? Aí então tem os 14 milhões. Agora tem essa força, essa pujança, essa coisa linda, a meu ver, que são os estudantes, professores e funcionários, a comunidade toda defendendo a escola pública. Sim. Isso, eu juro por Deus, se tem uma coisa que me emociona, porque eu sempre estudei escola pública, porque eu sei o valor da escola pública, é a escola pública, esse movimento é lindo e ele começou grande, mas eu acho que ele vai crescer muito mais ainda. Quer dizer, então, não é só que a gente tivesse o Bolsonaro está se enfraquecendo. Ele está se enfraquecendo, eu estou vendo as cenas ali, e é um monte de gente indo para as ruas para pegar e protestar contra ele. Então, ou seja, ele não tem resposta para os problemas que estão dados, novos problemas eles mesmos estão criando, e o povo está indo para a rua para exigir. Agora, falar em ir para a rua, Jornalistas Livres vai cobrir o dia 26 aí nessa Vamos, nós vamos cobrir. Agora vocês serão bem recebidos? Como é que é? Olha, nós discutimos muito isso, porque houve muitas pessoas que disseram, vocês não podem ir cobrir, porque... Bom, nós pensamos muito, avaliamos muito os riscos, mas nós chegamos à conclusão seguinte, nós somos jornalistas, entendeu? Quer dizer, não há como nós não vamos fazer que nem a Globo, pegar um helicóptero e subir e cobrir de cima. Em primeiro lugar, eu queria confessar, porque nós não temos helicóptero. Nem drone, né, Laura? Nós estamos sem esse insumo. Sim. Então, de maneira que, sem esse insumo, só nos resta cobrir a pé. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos entrar na manifestação, democraticamente, não vamos ofender ninguém, vamos tratar todo mundo respeitosamente, mas vamos, com as nossas ferramentas de trabalho, entrevistar as pessoas e tal, e vamos fazer uma cobertura, o máximo possível esclarecedora do quem vai estar na rua nesse domingo.
Vamos mostrar. As É pessoas interessante entender, né? Naquelas manifestações que Lógico. os jornalistas livres cobriram, inclusive em 2013, em todo esse processo, é interessante saber quem são essas pessoas que estão... Olha, foi muito legal. A gente, por exemplo, em 2013, não, 2015, no impeachment. Sim. Quando teve a campanha do impeachment, foi muito importante a gente ir para as manifestações, porque um setor todo da imprensa alternativa chegou e falou assim, não vamos cobrir porque não temos nada a ver com isso. Nós achamos que nós temos a ver com isso, porque o Brasil inteiro vai querer ver o que é que vai estar acontecendo. Em 2015, foi muito importante a gente ir para a gente mostrar, por exemplo, que tinha um monte de gente lá que estava lá, que tinha gente que estava porque era contra Dilma, mas tinha gente que estava lá porque era a favor da tortura. Pô, nós entrevistamos o Carlos Betranca, que era um auxiliar direto do torturador Fleury, e ele sendo homenageado ali como herói do povo brasileiro. Foi muito importante, entre mil aspas, viu, esse herói do povo brasileiro, eram eles ali chamando. Mas isso serviu para um monte de gente ver que aquilo lá não tinha vocação democrática, que aquilo lá, ao contrário, era um negócio, uma aberração de ter gente, em pleno 2015, enaltecendo o período militar e a coisa pior dela, que foi a tortura, os assassinatos, as mortes, né? Sim. E aquilo deu nisso, né? Sim. Por conta dessas manifestações, bom, a gente falou no dia 26 vai acontecer, depois dia 30 tem essa próxima dos estudantes. Eu queria dar nomes. O que pode acontecer com o governo Bolsonaro? Você acredita que pode acontecer um impeachment ou forçarem uma renúncia? O que pode acontecer? Eu vou te falar uma coisa, eu gosto de dizer isso, que nós estamos vivendo um período que é vida em estado puro, que nós estamos vivendo, né? Porque é aquela coisa, sabe quando você vê aqueles... Ebulição. É isso, sabe quando você vê aqueles filmes que passam rápido, que vai nascendo os matos, e aí um morre e outro... Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Nessa velocidade, né? Numa velocidade avassaladora, mas eu digo para vocês o seguinte, qualquer pessoa que hoje ouse fazer uma profecia, acho que só o Olavo de Carvalho, com a astrologia e tal dele, que pode fazer. Não há nada que permita hoje que você faça. O que eu digo é o seguinte, a situação só vai se resolver para o bem ou para o mal nas ruas. Sim. Então, é só se a gente conseguir ir para as ruas, levar milhares e milhares de pessoas, se a resistência popular se mantiver e tal, que a gente vai conseguir resolver isso de uma maneira positiva. Agora, dizer que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, eu acho assim, é um exercício de futurologia, só isso, nada. Ninguém pode dizer o que vai acontecer. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.